Bom dia a todos. Nesse ano a gente fez algumas viagens com algumas famílias aqui da igreja e sempre esteve presente a família do mestre Pedro. E numa dessas cidadezinhas aqui por perto, quando nossas esposas entraram numa lojinha de 2 metros quadrados para escolher uma peça para levar, e é um ritual que demora de 2 a 3 horas, lá pela 1h30 mais ou menos, acho que o Pedro, já entediado, começa a fazer um tipo de brincadeira bíblica. Ele me perguntou: qual o personagem do Velho Testamento você mais gosta? E eu me lembro que eu demorei um pouco para responder, e fui ficando nervoso, parecia que eu não conhecia ninguém do Velho Testamento, mas eu estava pensando, e eu me lembrei de um personagem que marcou profundamente a minha vida, uns 20 anos atrás, o profeta Jeremias, que também é chamado de o profeta chorão, mas não é por isso que eu escolhi. Eu escolhi pela forma única como ele se colocou contra o seu tempo para falar a palavra de Deus para o seu povo, num momento extremamente difícil da história do seu povo. E esse momento foi o momento do exílio da Babilônia. E eu gostaria que lêssemos juntos o capítulo 29 do profeta Jeremias, a carta de Jeremias aos exilados. Está em Jeremias 29, de 1 a 14. Eu vou pedir para projetar aqui, para a gente ler numa versão só, porque senão mas eu queria que todo mundo lesse. Vamos nos colocar de pé, por favor, e vamos ler juntos esse texto. Vamos lá, o exílio de Israel e é o nosso tema de hoje. Mais um, por favor. Este é o conteúdo, não, devagar, porque a gente vai ler todo mundo junto. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleassa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e multipliquem-se e não diminuam. Busquem a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês vos enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.
e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Acho que acabou. Amém. Podem sentar, por favor. A experiência do exílio é uma experiência traumática. De uma hora para outra, somos arrancados daquilo que chamamos de lar e somos levados para uma outra terra, para um outro lugar. Lá, as coisas são completamente diferentes. Não falam a mesma língua que nós falamos, não têm a mesma cultura que nós temos, o clima é diferente, as casas são diferentes, os lugares são diferentes. E quando somos arrancados do lugar onde estamos e que constituiu a formação da nossa própria identidade e vamos para um outro lugar, nós começamos a perder aquilo que nos deu significado por toda a vida e começamos a perguntar quem é que nós somos de verdade. Ninguém parece precisar de nós no exílio, nós não fazemos parte da vida do exílio e somos jogados nessa vida do exílio e parece que não fazemos parte de nada. E porque não fazemos parte de nada, perdemos aquilo que nos dá significado, que dá importância à nossa vida. E começamos a perguntar quem de fato somos. Essa experiência traumática do exílio é representada aqui na história do povo de Israel, mas ela aconteceu historicamente, mas eu queria que você pensasse nessa experiência como uma metáfora para a nossa própria vida, porque nós mesmos passamos por inúmeros exílios durante a nossa existência. Na história de Israel, esse exílio aconteceu por volta do ano de 587 a.C., quando a Babilônia invadiu Israel e tomou o país. Na primeira vez que os babilônios fizeram isso, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia a nata da sociedade judaica. Ele levou todos os líderes, todos os artesãos, todos os comerciantes, todos os líderes militares e políticos, levou os reis e aqueles que trabalhavam no Palácio Real e deixou lá em Israel uma massa de pessoas, judeus, sem nenhuma liderança. Isso fazia parte de uma estratégia, porque fazendo assim, ele considerava que, retirando os líderes dali, os líderes iriam para a Babilônia, viveriam na Babilônia, em alguns anos eles absorveriam os costumes e a cultura da Babilônia, e aqueles que tinham ficado em Israel não iriam resistir e não iriam propor uma nova guerra para se libertar. Então isso fazia parte de uma estratégia de Nabucodonosor e dos babilônios. Então, uma parte do povo foi para a Babilônia e estava exilado, e uma outra parte tinha ficado lá em Jerusalém. E o profeta Jeremias tinha ficado. Durante muito tempo ele foi um líder do seu povo, mas ele foi um líder tão desprezado que na hora que os babilônios definiram quem deveria ir para a Babilônia e quem podia ficar, resolveram deixar Jeremias lá, porque ele não era tão importante assim, porque se o seu próprio povo o desprezava tanto, ele não ia fazer tanta diferença indo para a Babilônia ou ficando em Jerusalém. Então eles resolveram deixar Jeremias em Jerusalém. Este exílio, então, histórico que aconteceu com o povo de Israel, pode ser usado como uma metáfora para a nossa vida, e nós passamos por vários exílios na vida, situações em que nós somos arrancados de uma situação que nos é familiar, onde nós estamos identificados, de onde nós extraímos a nossa identidade e saímos. O nascimento é o primeiro exílio da nossa vida. Saímos do útero e vamos para um mundo completamente novo, um mundo diferente, totalmente diferente. Depois de alguns anos, nós saímos da barra da saia da mamãe e vamos para a escola. A escola é uma outra experiência de exílio. Estudamos a vida inteira e quando estamos acostumados com a escola, saímos da escola e vamos para o trabalho. E o trabalho pode ser um outro exílio. E no trabalho, temos vários exílios. Às vezes temos que mudar de uma cidade para outra por causa de questões de trabalho, e isso também pode ser um exílio. A nossa vida está cheia de pequenos exílios, e a experiência do povo de Israel aqui
pode nos ajudar a enfrentar os exílios existenciais da nossa vida, e esse é o nosso objetivo, é olhar para essa história que está contada aqui e aprender deles como nós podemos tirar do exemplo deles o que a gente pode aplicar para a nossa vida nos nossos próprios exílios. A Bíblia muitas vezes se refere aos cristãos e a nós como exilados. Se você olhar lá na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, ele se refere às pessoas que ele está enviando a carta como exilados. 1 Pedro também chama aqueles que estão recebendo a carta de exilados. Os cristãos são descritos no Novo Testamento como exilados. Exilados porque eles pertencem a uma terra, eles pertencem a um país, mas vivem em outro. E neste país em que eles vivem, eles devem representar o país de onde eles são, e eles devem trazer os valores desse país de onde eles são para o lugar onde eles vivem. Por isso, eles são descritos, e nós somos descritos no Novo Testamento como exilados. Qual foi a razão do exílio de Israel? Se você ler o livro do profeta Jeremias, um pouco para trás, e se você ler também um pouco do Velho Testamento, a primeira conclusão que se chega, e não estou dizendo que é a última e que é a verdadeira, mas a primeira conclusão que se chega é que eles foram exilados como um ato de Deus em decorrência da sua desobediência. Havia textos e mais textos que diziam para esse povo: olha, a sua permanência aqui, a sua segurança como nação, depende da sua obediência a Deus. O profeta Jeremias foi um que disse isso sistematicamente, mas essa palavra foi desprezada. Desprezaram essa palavra de Jeremias e desobedeceram frontalmente a Deus. Então, a primeira resposta para isso é: olha, a razão para o exílio de Israel é que eles desobedeceram a Deus, então Deus, de certa forma, os levou para lá. Este texto vai nos dar uma perspectiva um pouco diferente disso, mas fica com essa pergunta e com essa resposta por enquanto. Por que eles foram exilados? A priori parece que eles foram exilados porque pecaram, porque desobedeceram, porque não fizeram aquilo que estava solicitado que eles fizessem, porque desobedeceram a palavra de Deus, por isso eles foram exilados. Como eu disse, a tática dos babilônios, então, era levar essa nata da sociedade para Babilônia, e lá eles deveriam viver no meio da cidade, absorver a cultura da cidade, e eles imaginavam que em pouco tempo eles estariam absorvidos. O que os israelitas fizeram? Eles não entraram na cidade. Eles se estabeleceram na beira de um rio, longe da cidade da Babilônia, e não entraram na cidade. E eles não entraram de propósito, porque eles tinham para eles que esse exílio duraria muito pouco tempo e eles voltariam rapidamente para Jerusalém. Imagine-se na situação de um judeu, povo escolhido de Deus, que de repente é invadido por uma nação pagã, idólatra, cheia de ídolos, e essa nação o leva para essa cidade, e ele é exilado lá na Babilônia. Este cara começa a pensar: olha, eu posso não ser perfeito, mas o pessoal aqui é muito pior do que eu. E que injustiça é essa de eu vir para a Babilônia e ser exilado quando tantos outros irmãos meus estão lá em Jerusalém? Por que eu fui escolhido para vir para cá e eles não? E eles começam a ter um sentimento de que algo terrível aconteceu a eles, e eles começam a reclamar, e tudo para eles está ruim, e a Babilônia é ruim, aquela língua dos babilônios ninguém entende, e o clima é muito quente na Babilônia, e a comida não é boa, e não tem escola que preste, e tudo é ruim, e de repente eles começam a entrar num mar de autopiedade e de reclamação, e coitadinho de mim, e daí eles pulam para um sonho que era, na verdade, uma ilusão. O sonho de dizer assim: Deus não pode querer que eu fique nesse lugar por muito tempo. Não é possível que Deus queira que eu fique nesse lugar por muito tempo. Deus vai me levar de volta muito rapidamente para Jerusalém. E eles começam a acreditar nisso, e profetas começam a surgir, profetizando que o exílio seria muito curto. Há o nome de 3 desses profetas nos textos, que eu não vou me lembrar aqui, mas eles dizem exatamente isso, que
povo vai ficar muito pouco tempo no exílio e que eles vão voltar. E eles começam a alimentar esses sonhos falsos, essas ilusões de que eles vão embora rapidamente, de que Deus não quer que eles fiquem ali. E aí, de repente, e nós podemos entender exatamente o sentimento deles quando a gente pensa nos exílios existenciais que a gente tem. Quando nós somos obrigados a estar num lugar que a gente não quer estar, quando a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não quer fazer, é isso que a gente pensa. A gente entra num mar de autopiedade, a gente reclama e depois a gente pensa que vai ser muito rápido. Porque eles pensavam que ia ser muito rápido, eles também não viviam a vida daquele lugar onde eles estavam. Porque se eles iam ficar ali pouco tempo, para que eles iriam edificar uma casa, por exemplo? Não precisava, eles alugavam uma, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, eles iam embora. Para que eles iam, por exemplo, aprender uma profissão e se dedicar a ela lá no exílio? Não era necessário, ele ia passar pouco tempo lá. Para que ele ia se casar no exílio? Não, ele não vai se casar com esses ímpios, ele vai voltar para Jerusalém e se casar com os judeus. É isso que estava na cabeça desse povo. E, portanto, eles começaram a viver uma vida extremamente parasita no lugar onde eles estavam. Eles não faziam parte da vida local, eles não faziam parte da economia local, eles não contribuíam com a sociedade local, porque o que estava na cabeça deles era que eles iam voltar rapidamente para o exílio. Desculpa, para Jerusalém. E é isso que a gente pensa, todas as vezes em que nós estamos numa situação parecida, uma situação metafórica de exílio, como eu disse. Sonhos falsos, profetas que os iludiam, mas sonhos irreais afetam o viver honesto. Sonhos irreais afetam o viver honesto. Eles passaram a viver de uma forma desonesta com relação a toda a sociedade em que eles estavam, porque eles tinham este sonho ilusório de que seria rápido, de que eles voltariam rapidamente para casa. E os profetas descreviam esses sonhos como palavra de Deus, o que alimentava a falsidade ainda mais. De repente, um dia, chega alguém lá de Jerusalém, 2 pessoas, e o texto diz que eles se chamam Eleazar e Gemarias, e eles vêm de Jerusalém, e eles entram no acampamento dos exilados, e de repente os exilados começam a pensar, é agora que alguma coisa vai acontecer. Esse pessoal veio de lá, eles vieram para falar com Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, a nossa volta deve estar sendo costurada politicamente, a gente vai embora rapidamente, e de repente esses 2 homens sacam uma carta do profeta Jeremias e entregam para a comunidade exilada, e essa carta é como um soco na boca do estômago, um nocaute nesses caras, que eles acho que passaram muito tempo para engolir, porque a carta diz exatamente o contrário. A carta diz assim, este é o teor da carta, ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Até aqui eles achavam que isso tinha sido uma maldade do Nabucodonosor. Até aqui eles achavam que isso tinha sido uma contingência de forças sociais que os obrigaram a ir para esse lugar fora da sua vontade, sem que eles quisessem. Jeremias, na sua carta, coloca uma nova dimensão. Não foram as forças sociais que levaram vocês para lá. Não foi Nabucodonosor que levou você para lá. Não foi o Império Babilônico que levou você para lá. Fui eu que levei você para lá. Eu acho que quando eles começaram a ler essa carta, já aqui na primeira linha da carta, eles levaram um nocaute. Mas o nocaute não para por aí. Ele continua assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Construam casas e vivam nelas. Você vai passar muito tempo aqui, muito mais do que você está imaginando. Construa uma casa e viva nela.
plantem jardins e colham dos seus frutos, façam parte da economia deste local, trabalhem, plantem, colham, coloque a sua mão no solo babilônico, é um solo que Deus te deu para viver agora, este é o lugar que Deus te deu para viver agora, viva nele agora. E mais, casem-se, casem os seus filhos com as filhas dos babilônicos e deem as suas filhas em casamento aos babilônicos. Vocês não são melhores nem piores do que os babilônios, vocês são iguais. Então, casem-se, se misturem, façam parte da cultura onde vocês vivem. Mas o pior está por vir. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor a favor dela. A palavra traduzida aqui por prosperidade, outras versões traduz como paz. Busquem a paz dessa cidade. Na verdade é a palavra shalom. Eu prometo para vocês que em 2024 a Ruth vai dar uma escola dominical exclusivamente para explicar o sentido dessa palavra shalom, se ela já não o fez anteriormente. Mas shalom é muito mais do que prosperidade, shalom é muito mais do que só a paz, envolve a paz, envolve a prosperidade. Shalom é uma harmonia produzida pelo próprio Deus na vida de uma sociedade, de uma comunidade. E ele está dizendo para os israelitas buscarem o shalom da Babilônia, orarem a Deus pelo shalom da Babilônia. Mas como assim, Senhor? Esses babilônios mataram minha família, foram eles que invadiram Israel e mataram a minha família. Amigos meus foram mortos por esses caras, e o Senhor quer que agora eu ore pela paz, pela prosperidade, pelo florescimento desses assassinos? Sabe por que eu gosto de Jeremias? Porque Jeremias talvez seja o personagem do Antigo Testamento mais próximo de Jesus. Quando eu olho para isso aqui, eu me lembro: amem os vossos inimigos, orem pelos que fazem mal a vocês, para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Jesus. O que há de mais parecido no Velho Testamento com essa fala de Jesus é quando Jeremias diz para os exilados: busquem o shalom da Babilônia. Busquem o shalom da Babilônia. E eu imagino aqueles homens que, no seu coração, durante todo esse tempo, alimentaram o ódio contra a Babilônia e alimentaram a certeza e o desejo e o sonho de voltarem para Jerusalém rapidamente, ouvindo isso. Mas a carta continua dizendo assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem. Vocês produziram profetas para reproduzir e para dizer os sonhos que vocês tinham, e eles simplesmente estão fazendo isso. Não deem ouvidos, eles estão mentindo em meu nome, eu não os enviei. Eu não os enviei. E aí vem o pior. Deus diz para eles quanto tempo vai demorar o exílio. Quando completarem os 70 anos, então vocês voltarão para Jerusalém. Veja, eles deveriam viver na Babilônia, eles deveriam absorver a vida da Babilônia, mas eles não deveriam ser absorvidos completamente pela Babilônia. Deus não está propondo que os valores da Babilônia se tornem os valores deles. Não, um dia eles vão voltar. O lar deles, a casa deles, está lá, continua lá, e um dia eles vão voltar. Mas são 70 anos. Não são 7 meses, não são 70, são 70 anos. Muitos deles não voltariam mais, muitos deles morreriam no caminho. E para quem estava esperando voltar no ano que vem, isso deve ter soado como um soco no estômago enorme, um nocaute.
enorme, e eles certamente caíram nocauteados, processaram tudo isso, e demorou algum tempo para eles se levantarem. Mas por que mesmo eles tinham sido exilados? Porque desobedeceram. Deus diz assim, logo depois: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar um shalom para vocês. Os meus planos de Deus são para dar um shalom verdadeiro para vocês. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Sabe o que vai acontecer? Quando vocês perderem aquilo que vocês julgavam o mais importante, quando vocês entenderem que vocês perderam isso, então vocês vão me buscar. Vocês vão perder aquilo que vocês achavam importante e vão encontrar o essencial. E o essencial é Deus. Quando nós somos exilados, nós perdemos aquilo que nós achamos que era importante para nós. Mas nós temos a oportunidade de buscar o essencial. E o essencial é Deus. E o povo aprendeu no exílio que ele podia viver lá. Ele podia se esquecer por um pouco da vida que tinha em Jerusalém, mas Deus estava com eles no exílio, e eles podiam buscar a Deus de todo o coração. E eles buscaram a Deus de todo o coração, e ao contrário de tudo que a gente possa imaginar, esse foi um dos momentos históricos mais frutíferos da vida de Israel. Eles não perderam a sua identidade, eles não perderam a sua fé. Eles aprenderam lá no exílio a orar, a buscar a Deus. Eles aprenderam lá no exílio a valorizar a revelação que eles tinham de Deus. Eles aprenderam lá no exílio que o essencial estava com eles. Deus estava com eles. Muitas vezes, Deus nos coloca em exílios. Nós perdemos aquilo que achamos que era importante para nós. Mas essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente buscar o essencial. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. No exílio, nós temos a oportunidade de buscar a Deus de todo o coração, porque nós perdemos as distrações, nós perdemos aquilo que a gente achava que era importante. E diante do exílio, nós temos a oportunidade de buscar a Deus. E Ele diz que quando vocês me buscarem dessa forma, quando vocês me colocarem como centro da vida de vocês, como o essencial da vida de vocês, vocês me acharão. Permita-me terminar com um testemunho pessoal desse texto, de um exílio que eu vivi há um tempo atrás, e de como essa palavra falou ao meu coração e mudou a maneira como eu reagi a esse exílio. Eu sou natural de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, e com 17 anos eu me mudei para Brasília. Esse foi um exílio, mas não é sobre esse que eu quero falar. Mudei para Brasília para fazer engenharia elétrica na Universidade de Brasília. Ao mesmo tempo, eu era um recém-convertido e tinha o sonho de evangelizar a universidade, me envolvi logo com a Aliança Bíblica Universitária, encontrei ali algumas pessoas que eram de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Planalto, e eu me filiei a essa igreja ainda jovem, muito jovem. Era uma igreja pequena, uma igreja que tinha uma comunhão muito grande, e eu, como quase tinha meia dúzia de jovens, então os jovens eram paparicados, nos convidavam para as casas, para almoçar, etc. e tal. Estudante é sempre duro, não tem dinheiro para nada, então a igreja tinha piedade e a gente vivia aí na casa de todo mundo.
Ali eu cresci, fiz parte do grupo da mocidade, liderei o grupo da mocidade. Um tempo depois, Marilene chegou lá, olhou para os meus cabelos ondulados naquela época, não resistiu, nos casamos, e a gente começou a trabalhar com os jovens da igreja. Primeiro com crianças, mas depois com os jovens da igreja. E foi uma relação muito intensa com os jovens da igreja. Nós nos encontrávamos todos os finais de semana, aos sábados, nós estudávamos a Bíblia, tínhamos reuniões de oração, assistíamos filmes juntos, íamos para cachoeira juntos, fazíamos acampamentos, e esses jovens foram crescendo, e a gente crescendo com eles. Eram como irmãos mais novos naquela época, talvez filhos, alguns, mas irmãos mais novos. Mas foi uma relação muito, muito, muito intensa. Marina nasceu no meio disso, e a gente indo para acampamentos e levando Marina, mais ou menos da idade do Isaac, Marina já estava no acampamento, e aquela igreja fazia parte da nossa vida, como parte essencial da nossa vida. Profissionalmente, eu entrei numa startup de telefonia celular, e também startups, na minha opinião, são a melhor experiência profissional que qualquer pessoa pode ter na vida. Uma empresa, depois que se consolida, depois que vira uma empresa grande, é uma igreja cheia, é uma empresa cheia de processos, tudo é difícil. No startup, tudo é fácil. Sabe como é que eu contratava engenheiro na startup? Eu encontrava o diretor de recursos humanos no cafezinho e falava para ele, estou precisando de 5 engenheiros. Ele falava assim, manda só um e-mail e mete bala, pode contratar. E alguém me dizia assim, olha, aproveite, porque isso vai acabar. Mas como grande parte das startups no Brasil, essa startup foi vendida, e vendida por um conglomerado maior. E eu tive que tomar uma decisão, perder o emprego ou mudar de Brasília. E foi talvez a decisão mais difícil da minha vida. Eu hesitei enormemente em tomar essa decisão, mas finalmente a gente ficou com o emprego e mudamos de Brasília. E para mim, nós fomos para o exílio. Perder aquela igreja, perder o contato com aqueles jovens, foi talvez a experiência mais difícil da minha vida. Eu me lembro que no último culto de domingo, eles prepararam uma música, uma canção para cantar para a gente, se despedindo, e eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu balbuciava e me contorcia, e talvez tenha sido uma das piores dores que eu senti na vida. Obviamente, quando eu cheguei no exílio, eu detestava o exílio. Tudo era ruim no exílio. O clima era quente, não entendia a língua direito daquelas pessoas. Tudo era ruim no exílio. Tudo era ruim no exílio. E eu me afoguei num mar de autopiedade, de reclamação, exatamente como eles fizeram aqui. E Deus foi falando ao meu coração de várias maneiras, até que eu encontrei esse texto. Mas antes dele falar através do texto, ele usou uma outra pessoa, um velhinho na época, devia ter uns 82, 83 anos. Ele já esteve aqui na igreja pregando, o Dr. James Houston. Ele é professor de um seminário no Canadá, e o nosso pastor lá de Brasília estudou no Canadá, então ele trouxe o James Houston várias vezes no Brasil. E uma dessas vezes, e a gente sempre teve a graça de receber em casa muita gente. E uma vez, James Houston veio e o nosso pastor falou assim, olha, podemos almoçar lá na sua casa? E o Houston também? Eu, claro, tal. E aí eu saí, fui no aeroporto buscar o James Houston, e o pastor colocou o Houston no banco da frente, ele ficou atrás, e o Houston perguntando, e aí, como é que está a vida e tal? E eu só reclamando de tudo. Não gosto disso aqui, o trabalho está horrível, o clima aqui é muito quente, só reclamando da vida, reclamando de tudo, e ele só absorvendo. Se eu posso dar um conselho para você, eu diria o seguinte, cuidado com homens de Deus, eles são perigosos. Eles vão absorvendo, e depois eles te dão um nocaute, e aí, meu amigo,
E ele foi só absorvendo, e eu reclamando de tudo, dizendo que estava ruim, dizendo que a vida estava ruim, dizendo que eu ia voltar logo. Eu profetizei lá em Brasília que eu voltaria do exílio em 1 ano. Não precisou de falsos profetas, eu mesmo fui meu falso profeta. Eu profetizei que 1 ano eu estaria em Brasília de volta. A gente tinha um apartamento que eu disse, nem vamos alugar. Para que alugar apartamento? Depois para tirar a pessoa daqui a 1 ano? Não, vamos deixar fechado, que a gente volta daqui a 1 ano. E o James Houston lá, só ouvindo. Chegamos em casa, o pastor Ricardo foi conversar com a Marilene e me deixou na sala com o James Houston. Acho que o Ricardo já sabia o que ia acontecer. James Houston foi ouvindo. De repente ele virou para mim e disse assim, olha, eu estou absolutamente convencido de que é a frustração que molda o caráter. E Deus, às vezes, nos coloca em algumas prisões para nos libertar da pior de todas as prisões, que é ser prisioneiro de si mesmo e fazer sempre a sua própria vontade. Um nocaute assim que eu caí no chão e demorei meses para me levantar. Nunca me esqueci dessa frase e acho que vou levá-la para o túmulo. Mas essa frase me fez ver que eu estava vivendo uma vida enganada. E que a frustração que eu estava sentindo poderia ser uma oportunidade. A segunda palavra de Deus para mim foi este texto, a Carta aos Exilados. Eu estava lendo um livro do Eugene Peterson sobre Jeremias, que conta toda a história de Jeremias, e eu me deparei com um capítulo exatamente que fala sobre essa carta aos exilados. Foi a segunda vez que eu mais chorei na vida. Quando eu li que o exílio iria demorar 70 anos, eu compreendi que eu tinha me iludido completamente, achando que o meu exílio iria ser muito rápido. Não sei quantos anos vai demorar, já são 21 anos. Não sei quanto tempo mais vai demorar. Mas naquela hora, quando eu li esse texto, eu tomei uma decisão. Diante do exílio, nós temos que tomar essa decisão. Eu vou ficar concentrado no que tem de ruim no lugar onde eu estou e reclamando de tudo, ou eu vou fazer o possível para viver a melhor vida possível que eu possa viver no lugar que Deus me colocou. Será que foi alguma força social que me trouxe para cá? Ou foi Deus que me trouxe para esse exílio? E aí nós resolvemos, juntos, construir casas, plantar jardins, viver aqui. E essa igreja que faz 24 anos é parte fundamental dessa nossa decisão. Aqui, como a gente fez em Brasília, aqui nós fizemos amigos, aqui nós vivemos a nossa vida, aqui nós tentamos servir a Deus. Nossa filha, com 9 anos, tinha 9 anos quando chegou aqui, fez parte do grupo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, até virar uma adulta, e hoje ela está lá em Brasília. Ela já voltou do exílio, nós não. Não me levem a mal por dizer que o Rio de Janeiro é um exílio. É um exílio no sentido de que não era, naquela época, o lugar que a gente poderia chamar de lar. Não conhecíamos ninguém no Rio de Janeiro quando a gente veio para cá, absolutamente ninguém. Ficamos em uma igreja por 6 meses, em que, literalmente, ninguém, nenhuma pessoa nos disse bom dia, boa tarde ou boa noite. Nenhuma vez. E depois de 6 meses nós resolvemos procurar outra. Ligamos lá em Brasília e o pastor lá de Brasília nos indicou essa igreja. E nós paramos aqui e uma semana, na primeira semana que a gente esteve aqui, Davi ainda não estava aqui, a gente estava na casa do Eduardo, comemorando o aniversário do filho dele. Nunca tinha me visto na vida. Essa igreja nos acolheu, aqui nós fizemos grandes amigos. Davi e Elaine chegaram depois, mas aqui a gente viveu, aqui a gente plantou casas, e aqui a gente teve a oportunidade de entender na prática que quando nós perdemos aquilo que julgamos importante,
É hora da gente buscar o essencial. E o essencial é Deus. E Deus está conosco em qualquer lugar. No próximo exílio que você tiver na vida, pense nisso. Amém.